Imagine um cenário desolador. No meio do deserto de Dubai, milhares de supercarros estão abandonados. Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, todas essas máquinas extraordinárias deixadas para apodrecer sob o sol intenso e impiedoso do deserto. Esse não é o tipo de cena que você esperaria de uma cidade conhecida pelo luxo e pela ostentação, certo? Mas a realidade aqui é impressionante. Raridades que custam milhões, como a Ferrari Enzo, das quais só existem 399 unidades no mundo, ou um protótipo de Fórmula 1, tudo largado. Parece surreal, mas o que leva alguém a abandonar uma máquina como essa? E principalmente como você, que ama supercarros, poderia ter a chance de arrematar um deles por uma fração do preço? Para entender o que está por trás dessa extravagância e abandono, preciso mergulhar na dinâmica de Dubai. A cidade é um imã para os mais ricos do planeta. Por lá, a ostentação faz parte do cenário. É a vitrine dos sonhos para quem vive para o luxo. E não é só a arquitetura impressionante e o horizonte coberto por arranha-céus que mostram isso. As ruas são uma verdadeira passarela de supercarros. Mas o que torna Dubai tão atraente para essas pessoas? A resposta começa com as políticas financeiras dos Emirados Árabes Unidos. Dubai é uma terra de oportunidades para quem tem muito dinheiro e quer viver no topo. Primeiro, a isenção de imposto de renda. Sem imposto pessoal, cada centavo ganho fica no bolso, o que deixa tudo mais tentador para quem quer um estilo de vida luxuoso. Imagine ter um salário milionário e gastar tudo o que você ganha, sem retenções em iates, joias, mansões e, claro, supercarros. Isso torna a cidade um paraíso para os ricos, um lugar onde gastar muito é incentivado, onde é possível levar o estilo de vida de quem não precisa pensar duas vezes antes de comprar o que quiser. E aí entra um ponto interessante. Em Dubai, supercarros não são apenas meios de transporte, eles são símbolos de status. Nas redes sociais, por exemplo, você vê essas Ferraris e Lamborghinis muito mais como acessórios de fotos do que como veículos. A compra de um Bugatti Veyron, que chega facilmente a mais de 1,7 milhões de dólares e pode atingir 400 quilômetros por hora, pode ser só para postar uma foto, uma maneira de marcar presença. Ter um carro exclusivo significa pertencer a um seleto grupo. Mas essa cultura do carro de vitrine tem seu preço, e muitas vezes ele é alto. Nos desertos de Dubai, não é só o supercarro mais novo que está largado, mas algumas das raridades mais procuradas do mundo. Um exemplo é o Jaguar X-Dot 2020, que teve apenas 281 unidades produzidas. Avaliado em cerca de 500 mil dólares, você esperaria vê-lo em um showroom, mas ele está lá, parado, perdido em meio à areia. É um dos muitos exemplos do desperdício surreal que acontece por aqui. A verdade é que, para muitos, supercarros não são apenas para ostentar. Tem aqueles que entendem do assunto, que se preocupam com o automobilismo e o motociclismo. E para essas pessoas, Dubai é um verdadeiro parque de diversões. Só para você ter ideia, existem várias pistas de Fórmula 1 espalhadas pelo Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, estão no calendário de Fórmula 1 há muito tempo. Temos Abu Dhabi encerrando a temporada e os eventos automotivos não param por aí. Um exemplo é o Dubai GP Revival, onde colecionadores do mundo todo trazem seus carros antigos, seja de competição ou de rua, para um dos maiores encontros automotivos do mundo. Isso deixa claro que Dubai não é apenas sobre gastar dinheiro, mas também sobre apreciar o mundo dos carros de uma forma que poucos lugares conseguem proporcionar. Mas o que leva esses carros tão valiosos a serem abandonados? Aqui entra uma questão crucial: as leis rigorosas dos Emirados Árabes. Dubai é uma cidade moderna e muito opulenta, mas não se engane, é também regida por leis rigorosas. Ali, quem decide viver o estilo de vida extravagante precisa seguir à risca as regras locais. E quando alguém quebra essas regras, as consequências são sérias. É nesse ponto que começamos a entender o abandono dos carros. Nos Emirados Árabes, atrasar pagamentos é visto como um crime grave, equivalente a roubo. Não é como nos países ocidentais, onde o máximo que você enfrenta por uma dívida é um problema de crédito. Em Dubai, se você não paga o financiamento de um carro, por exemplo, as consequências podem envolver até prisão. Imagine a situação.
Você é um expatriado, perde o emprego e fica sem dinheiro para manter o estilo de vida luxuoso. Qual é a saída? Pedir ajuda a algum amigo rico, ir para a prisão por dívidas ou simplesmente fugir, deixando tudo para trás. Durante a pandemia, por exemplo, muitos expatriados se viram nessa situação extrema. Perderam empregos, perderam renda e, para evitar problemas legais, tomaram a decisão de largar tudo e ir embora. E é aí que começa a cena absurda dos supercarros abandonados. A cultura de empréstimos e financiamentos facilitados para comprar carros de luxo se torna uma armadilha. Com a queda de renda, esses bens se tornam fardos. Muitos abandonam seus carros em estacionamentos, à beira de estradas e até no meio do deserto, com as chaves na ignição. Esse é o ponto onde o sistema de leis de Dubai entra em ação. Quando a polícia encontra um carro abandonado, ela emite um aviso. Se o dono não aparece em 15 dias, o carro é apreendido. Mas o que chama a atenção é que a maioria dos proprietários nunca volta para buscar. Eles sabem que há consequências graves aguardando por eles se voltarem. Então o carro é deixado de lado. E com o tempo, Dubai se torna um grande depósito de supercarros esquecidos. E para quem está do lado de fora, surge uma dúvida irresistível. É possível comprar um desses supercarros abandonados? A resposta é sim, mas com algumas ressalvas. O processo para adquirir um desses carros envolve desafios legais e burocráticos. Primeiro, há o problema de localizar o título do carro junto ao banco, pois, na maioria dos casos, o banco mantém o título até que o empréstimo seja totalmente quitado. Isso significa descobrir quem é o dono do carro, qual banco detém o título e o valor restante do empréstimo. Não é uma tarefa fácil, e o tempo entre o abandono do carro e a apreensão pelas autoridades pode ser incerto, sem contar a concorrência acirrada nos leilões. Os leilões são de fato uma grande oportunidade. Nesses eventos você pode dar um lance e, com sorte, arrematar um desses carros abandonados. Mas nem tudo são flores. Muitos desses veículos apresentam algum histórico de danos, desde pequenos reparos na carroceria até problemas mais sérios como danos causados por batidas ou infiltrações de água e areia. Ainda assim, se você encontrar uma Lamborghini Huracan por US$ 135 mil, isso se torna tentador, pois esse preço é uma verdadeira pechincha. Para quem não está preparado para enfrentar todo o processo sozinho, outra alternativa é recorrer a empresas especializadas em aquisição, reparo e revenda desses supercarros abandonados. Empresas como Carreira Garage e Hush Hush, por exemplo, tornam o processo mais acessível para interessados, cuidando da burocracia e permitindo que esses veículos retornem às ruas. Mas é essencial fazer uma pesquisa completa, porque às vezes o histórico de manutenção desses carros pode esconder surpresas desagradáveis. E até a polícia se beneficia desse fenômeno. Com uma frota policial que inclui Bugattis, Porsches e Lamborghinis, as autoridades locais utilizam esses carros de luxo apreendidos para patrulhas e até para perseguições. Eles sabem que precisam de carros rápidos para acompanhar o ritmo de Dubai, onde um supercarro é visto em cada esquina. Imagine o sorteio para ver quem vai dirigir um Bugatti ou um Porsche 918 em uma operação de patrulha. Isso torna a polícia de Dubai única no mundo. E em uma eventual perseguição, essas viaturas de luxo são um espetáculo à parte. Agora, ao ver todo esse cenário, fica claro que Dubai é muito mais do que só glamour e riqueza. É um local onde o luxo se mistura com as consequências das leis rígidas, e o fenômeno dos supercarros abandonados é só uma amostra dessa combinação. Para quem ama supercarros, a ideia de comprar um deles em Dubai por um preço reduzido é sem dúvida atraente. Mas no final das contas, esse cemitério a céu aberto de carros de luxo nos mostra o quanto o estilo de vida extremo pode custar. E, acima de tudo, serve como um lembrete de que, para cada Ferrari abandonada, existe uma história de alguém que sonhou alto demais e, por um motivo ou outro, não conseguiu segurar as pontas.